Vida longa e próspera, pessoal. Aqui é Rafael Bernardes para mais um vídeo aula, mais um Drops de virtualização de Hyper-V 3.0 de Windows Server 2012. Estou fazendo esse vídeo para acompanhar um artigo que eu estou publicando no TechNet sobre o NIC Teaming, o time de placas de rede. Tá? Eu já fiz uma demonstração num vídeo anterior sobre o NIC Teaming em ambientes virtuais. Agora eu vou fazer uma coisa mais complexa, mais a fundo. O artigo está no site do TechNet Wiki, é esse aqui. Tá? Você pode dar uma olhadinha. NIC Teaming no Windows Server 2012, tá? Tem ilustrações, tem detalhamento de cada função, de cada configuração, de cada modo. Bem interessante. Vou mostrar para vocês aqui mais na prática e vou fazer um num servidor real, tá? Tem aqui meu servidor 2012. Vou abrir o Server Manager. Tá? Normalmente ele cai aqui no dashboard. Você vai clicar em Local Server e aqui tem o NIC Teaming, como a gente já viu. Vários amigos meus já fizeram vídeo sobre isso e tal. Vamos clicar nele. Ok, tem aqui meus dois adaptadores disponíveis. Tá vendo? Que pode botar num time. Vou dar em Task e New. Ok, até aqui nada de novo. Time 1. Vou marcar os dois. E vou mostrar as opções adicionais. Como eu estou trabalhando com adaptadores reais, eu tenho algumas opções aqui que ficam marcadas. Tá? No adaptador virtual não tinha quase nada aqui. Modo de operação do time. Tenho Static, Switch Independent e LACP. Tá? O que quer dizer cada modo desse? Como funciona cada modo desse? Como é que você pode quando usar um, quando usar outro? Então, na verdade existem dois modos principais, que é o que depende do switch e o que não depende do switch. Tá? O que não depende do switch, esse aqui, switch independente. Independent. Você simplesmente vai marcar essa caixinha, tá? Vai dizer qual adaptador é o principal, no caso, você vai escolher o secundário aqui, né? Ok? E o Hyper-V não, perdão, o Windows Server 2012 vai se encarregar de fazer o balanceamento e o gerenciamento desse time, ok? Um dos benefícios de você usar a configuração independente do switch é que você, como o nome diz, você não precisa ir no seu switch e realizar a configuração de nada, tá? Você não precisa ir no seu switch e configurar nada. O Hyper-V cuida de tudo, tá? E também você pode configurar o seu time de forma que você use vários switches. No caso, como assim, Rafael? Bom, imagina que você tem dois switches. Dois switch físicos diferentes. Você faz o seu time e liga cada placa num switch. Pode? Pode. Você vai ter a redundância a falhas do switch, sem nem ter que fazer uma única configuração no seu switch. Ok? Essa configuração, independente do switch, é mais simples, mais fácil. Legal. Só que ela traz alguns malefícios. Por exemplo, você não vai conseguir o tráfego de entrada não vai conseguir ser balanceado, porque o Hyper-V e o Windows Server 2012, perdão, eu estou dando muita ênfase em ambiente virtual, porque é um dos focos do NIC Teaming é trabalhar com ambiente virtual. Então você vai sempre me ouvir falando o Hyper-V e a virtualização, porque é um dos focos do time de placas de rede, trabalhar com virtualização. No caso, você vai conseguir balancear todo o tráfego de saída pelo Windows e pelo Hyper-V. Tá? O tráfego de entrada não vai ser balanceado, ele vai entrar sempre pela placa primária e vai ser distribuído para as outras. Tá? Distribuído para as outras, distribuídas para a porta do Hyper-V, que vai distribuir para o switch do Hyper-V, que vai distribuir para as VMs. Ok? Então, benefício, facilidade da configuração, você pode ter balanceamento
failover de switch, redundância de switch, com zero configurações, problemas. O tráfego de entrada não é balanceado. Não é balanceado pelo seguinte motivo: você tem duas placas de rede, o tráfego vai saindo. Na hora que o switch vai voltar, ele precisa saber para quem ele voltar. Então o pacote é marcado, ele vai sempre voltar para ela mesma, tá? O switch não sabe que existe um time, então ele não ia saber lidar com isso. Então o pacote, na hora que sai, dependendo do modo de operação que é do algoritmo de balanceamento, está logo aqui embaixo, que você escolher, o pacote vai voltar sempre para a mesma placa, ou para a placa seguinte, ou para a placa que originou, ou sempre para a primária, enfim. O importante é que o tráfego de entrada não é corretamente balanceado, ok? Aí temos os que dependem de switch. Temos dois tipos, o estático e o LACP. Tá? O estático é o padrãozão, aquele que você configura aquele protocolo 802.3AD, tá? Que está no artigo, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Você só configura, você vai no teu switch, configura, você pode ver que na hora que eu marquei aqui um dos que dependem do switch, ele não deixa nem mais clicar, porque todos os adaptadores são ativos. Ele simplesmente não depende de configuração extra. Configurou no switch, está pronto, tá? Só que ele também não tem estrutura avançada de detecção de problema, configuração automática, se cabo quebrou, ficou ruim, porta ficou ruim. Ele não é inteligente, ele só funciona direitinho, tá? E o LACP, né, que a gente chama também de aquele 802.1ax, tá? Ele também é conhecido como time dinâmico. Ele aumenta, ele estende, na verdade, o link aggregation para que o switch possa identificar, tá, o link entre o switch e as placas de rede do time, velocidade, capacidade, tráfego, consegue verificar também problemas, tá? Com problemas que eu digo, porta pifou, o cabo está ruim, configuração está errada. Ele pode se automaticamente reconfigurar. Ele é inteligente, tá? O LACP é inteligente. Se o seu switch permitir o 802.1ax, dê preferência a ele, tá? O normalzinho, quando você compra um switch comum, mediano, é ter o 802.3AD, que aí você vai ter que usar a configuração estática ali em cima, tá? Esses detalhes todos que eu estou falando tem no post, tá? Estou dando uma relembrada. E dois modos de balanceamento. Temos aí pelo endereço hash e pela Hyper-V Port, tá? Por esse Hyper-V Port, o pacote é marcado por isso que eu venho falar sempre do foco de virtualização. O pacote da máquina virtual é marcado pelo Hyper-V e ele sempre vai obedecer à placa que saiu, ao switch virtual que saiu, à máquina virtual que saiu e vai voltar por ele, entendeu? Ou seja, na verdade, quem vai controlar isso aí é o próprio Hyper-V. E as máquinas virtuais vão trabalhar como se fossem máquinas reais, tá? Elas vão ser como máquinas reais conectadas a um time de placas de rede. E ele vai tratar com isso. Olha, esse tráfego aqui saiu dessa máquina aqui, tem que voltar por aqui, por essa placa, por essa interface de rede do time. Essa aqui não, tem que voltar para outra e tal. Vai tratar como interface, tá? Ele vai marcar o pacote e vai tratar como interface. Agora, pelo endereço de hash. O endereço de hash, ele vai trabalhar com, digamos que, marcas mesmo nos pacotes, mas quase que sob protocolo. Porque é o seguinte, tudo que sair do mesmo, tudo que sair do mesmo tipo, por exemplo, vou botar um exemplo bem prático. Olha, todo o tráfego de VoIP tem um endereço, uma marca hash nesse tráfego no pacote TCP/IP, tá? Todo o tráfego de VoIP vai ser tratado por esta interface de rede. Que aqui só tem duas, mas imagina umas 10, tá? Você pode botar até 32. Então todo tráfego de HTTP, porta 80, vai ser tratado por essas plaquinhas aqui, por aquela. Ele vai balancear de acordo com o conteúdo do pacote. Vai fazer tipo grupinhos, olha, esse tipo passa por essa, esse tipo passa por aquelas, entenderam? Diferença, então, básica entre os dois é essa. Uma trata com conteúdo do pacote, com marca do hash, e outra trata como se fosse uma placa normal. Ele não vai tratar o conteúdo do pacote, mas sim a interface e o switch virtual como um todo. Legal? Tem que testar, tem que colocar na prática para você ver. Recomendo o Hyper-V Port, tá? Para quem está começando, porque é mais simples.
você não vai ter configurações a mais, e num ambiente assim de duas plaquinhas de rede faz mais sentido, tá? E a configuração aqui depende muito, tá? Do que o teu switch permitir. Se você tem um switch que não é gerenciável, não é nada, ou você não sabe configurar, não sabe assim, marca independente, tá? No artigo tem uma tabelinha de comparação. Deixa eu botar aqui. De acordo com que você use o modo de operação do time e o modo do algoritmo de balanceamento, você vai ter alguns resultados, tá? Então tá aqui, ó, se você usar o hash com switch independente do switch, se você usar o hash com LSP ou static, ou porta Hyper-V com um dos dois, no artigo tem essas comparações, legal? Vou minimizar novamente. Então vamos fazer aqui uma independente do switch, porque eu não sei a configuração do meu switch, vou botar Hyper-V port e vou escolher o adaptador que vai ficar de standby. No caso, eu não quero nenhum standby. Tá? Ok? Vou criar. Na hora de explicar aqui, eu não sei se eu confundi vocês, você escolhe o adaptador de standby se quiser, tá? Se não quiser, não. Ele vai escolher o adaptador primário de acordo com a decisão do próprio Hyper-V. Eu posso perder a conexão com essa máquina em algum instante. Beleza, já perdi, porque eu estou conectando ela por terminal service. Obviamente eu ia perder, mas já vai voltar. Pronto, o TS já voltou. Normal, que eu estava conectando ele por TS. E agora tem meu time on, tá vendo? Tá ligado, tá configurado, switch dependente, com dois adaptadores, tipo de load balance, Hyper-V port, tá? Vamos abrir agora o ncpa.cpl aqui. Conexão de rede. Você vê que a gente tem aqui, ó, tem aqui o time 1. O time 1 tem o IP, ele copiou o IP da minha placa primária, tem gateway, DNS, tudo normalzinho, tá? E as placas de rede não tem mais nada. A interface de rede que eu atribuí não tem mais nada. Por quê? Quem gerencia agora é o próprio time, ok? Então, no caso, ele só tem um endereço IP para as duas placas, enfim, tudo funcionando. Essa é a configuração do NIC Teaming, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais de como funciona isso, tá? Uma coisa importante, quase que eu esquecendo. Você não consegue entregar para um time de placas de rede a configuração do TCP offload ou Chimney. Aqui é aquela configuração que você usa um pouco do processamento da própria interface de rede para não sobrecarregar o seu CPU. Você não consegue fazer isso. Nem o SR IOV, falando em português, né, que é Single Root Input Output Virtualization, ele é presente sim, desde que você faça o time dentro da máquina virtual. No caso que eu fiz aqui, tá vendo? A minha máquina virtual vai enxergar uma placa de rede. Eu vou chegar no Hyper-V e vou configurar esse switch, essa placa aqui conectada no switch virtual e entregar um switch virtual para a VM. A VM não está vendo essas duas interfaces, tá? Desta forma, o SR IOV não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. O SR-IOV, para quem não sabe, é o recurso que permite que a placa de rede seja vista de forma múltipla pelo Hyper-V. Por exemplo, ele divide a placa de rede física, a interface de rede física, em função física e função virtual. Tal como um processador, que você divide o processador e a unidade lógica do processador em processadores virtuais, você pode dividir a sua interface de rede em interfaces virtuais. Tá? SR-IOV esse recurso que permite isso. Ele só é possível, ele só é exposto num time de placa de rede se você fizer essa configuração aqui por dentro da VM. Tem lá no artigo também um desenho bem claro, posso botar aqui na tela, sobre como fazer isso. Aqui, ó. Esta configuração aqui funciona com SR-IOV. Entendeu? Esta configuração aqui não funciona. A máquina virtual não vai enxergar, o Hyper-V não vai enxergar a possibilidade de usar esse recurso. Ok? Beleza. É isso então que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, assinem
o nosso portal do Portal Cooperate, www.cooperate.com.br, que você vai ter esse vídeo e muitos outros semanalmente, tá? Falando sobre virtualização e outras tecnologias. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima!